Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de 3D Max da JM Curso. Na aula passada nós demos início ao projeto Caixa de Papelão. Nessa aula vamos dar continuidade, aprendendo a criar aqui umas dobras nessas tampas dessa caixa, para deixar a caixa um pouco mais realista, tá? Então eu vou desmarcar o Turbo Smooth e o Shell clicando aqui nessa lâmpada. Vou selecionar aqui e vou vir aqui no nosso objeto e vou clicar aqui no Editable Poly. Vamos clicar aqui em Edge e nós vamos criar algumas divisões nessas tampas para poder podendo fazer aí um amassado aí nessa tampa, ok? Então eu vou selecionar aqui, na verdade eu vou selecionar aqui e aqui, tomando cuidado para não selecionar a parte de baixo da caixa, que o objetivo aqui é só a tampa. Nós vamos dar um Connect e eu vou tirar aqui para 0 e nós vamos criar aqui um Connect de 4 divisões, tá? E aqui vou dar um Ring e eu vou dividir isso aqui com mais uma linha, tá? Então nós vamos fazer esse procedimento aqui em todas as outras tampas, ok? Depois nós vimos aqui e vamos fazendo as torções da nossa tampa, ok? Connect de 4 segmentos, Ring, Connect, um segmento, ok? Mesma coisa aqui, tá? Ring, Connect, vamos botar um aqui, ok? Observe que não importa a ordem que eu faço, se eu faço na horizontal ou na vertical, não importa, tá? O que importa é eu estar selecionando em quais segmentos as conexões vão se ligar, tá? Ó, eu não mexo com a parte de baixo da caixa. Então é isso que é o importante aqui nessa parte aqui. Connect, 4 linhas. Aproveite que já está selecionado algumas linhas, dou um Ring, Connect de um segmento. Ok, ótimo, tá aí. Essa aqui eu acabei fazendo alguma besteira aqui, ó. Essa aqui não ficou legal não. Não ficou legal mesmo, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Loop, Remove. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Selecionar todas essas pulando do meio. Loop, Remove, tá? Tá bom, vamos deixar eles assim mesmo, aqui, sem problema nenhum. Se eu quisesse mexer, eu poderia vir fazer isso daqui. Ela tá toda picotada ali, ó. Eu posso pegar aqui, selecionar um pedaço, dar um loop, tá vendo? Mas não tem problema. A gente cria um amassado menor nessa tampa, tá? Vou salvar aqui. Vamos vir aqui agora e selecionar Vertex. Eu posso selecionar tanto aqui quanto aqui, tá? Então eu venho aqui em Vertex, seleciono aqui os vértices que eu quero mexer, são esses aqui, e vou criar uma dobra aqui para baixo da minha tampa. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu vou arrastar essa aqui para cima, fazer diferente. Aqui, tomando cuidado para não selecionar vértices de outros lados. Ó, se eu mexer nesses vértices, olha só, não é bem fraquinho, né? Ele criou muitos pontos aqui na hora que eu cliquei errado. Tá, então eu vou selecionar esses 3 aqui, por exemplo. Vou aumentar aqui. E esses 3 aqui também da ponta. Pronto, ó. Um amassado mais assim. Esse aqui eu vou arrastar mais pra cá, ó. Pra suavizar aquele ali. Tá? Vai ficar mais assim. Então, essa tampa aqui tá boa. Acho que não precisa amassar mais. O Turbo Smooth vai suavizar isso aqui, ó. Quando eu clicar, olha lá, ó. Ele vai suavizar, então não tem problema. Aqui nesta tampa nós vamos selecionar esses vértices, nós vamos jogar para cima. Nós vamos selecionar esse vértice aqui, chegar ele para frente e para cá. Para quê? Para mim ter uma ponta bem rígida dobrada aqui, como se fosse uma orelha, né?
aqui, e aqui eu vou dar uma ligeira subida e aqui uma inclinação para baixo. Pronto, somente isso mesmo, tá? E aqui nessas duas aqui eu vou subir essa aqui um pouquinho mais, como se fosse continuidade das de lá, e essa aqui um pouquinho mais também. Tá aí, ó, a tampa já tá bem tortinha já. Essa daqui eu vou abaixar aqui no centro, tá? Somente isso que eu vou fazer, e uma pequena dobra aqui para cima, ó. Isso. E essa aqui eu vou selecionar todos esses pontos aqui e vou abaixar essa tampa aqui. Isso. Acho que tá legal, acho que não precisa mexer muito aqui. Aqui, foi só o seguinte, eu vou arrastar essas dois aqui mais pra cá, tá? E mais pra cá. Isso. Ótimo. Perfeito. Quando eu clicar aqui agora no Turbo Smooth, olha o que vai acontecer. Voilá. Eu vou desmarcar aqui os vértices para tirar esse monte de pontos. E vou marcar o shell de uma vez também. Tá aí. Nossa caixa já está com vários amassados. Olha lá. Uns mais lisos, outros mais detalhados, né? Lembrando que a nossa caixa ainda não tem uma textura, que é onde nós vamos entrar agora. Vou vir aqui e salvar novamente a minha caixa de papelão amassada, tá? Agora nós temos alguns passos a fazer. É criar agora botar a logo, botar aqueles símbolos aqui, criar a fita adesiva para fechar o fundo da caixa e texturizar a caixa. Primeira coisa, vamos aprender a trabalhar com texturização, tá? Nós vamos aprender a utilizar o material editor em sua forma simples, ok? Nós não vamos aprender nada complexo pelo momento, mas no decorrer do nosso curso nós vamos aprofundar o nosso conhecimento aí do material editor, ok? Para acessar o material editor eu tenho duas maneiras. Eu clico aqui nessa opção material editor, ele abre aqui esta caixa, né, essa tela, ou eu aperto a tecla M do teclado. Bem, nós temos duas maneiras de ver o material editor, dessa forma, ou se eu vier aqui em mod e tirar o compact material editor, quando eu abrir novamente, eu vou abrir o Slate material editor, que é este aqui, que foi introduzido nas versões mais novas do material editor, tá? Então aqui que fica todos os materiais da nossa cena, ok? Então vamos trabalhar com esse aqui mesmo. Eu particularmente eu gosto mais do compact, tá? Então nós vamos aprender isso aqui, porque aqui no compact eu já tenho esses materiais que eu criei aqui, tá? Então o conceito de texturização ele é bem amplo, tá? Nós trabalhamos com os modificadores o VW Map, o VW Wrap Map, tá? Existem texturizações simples e texturizações avançadas. Então o foco desta aula é uma texturização bem simples, ok? Eu vou voltar aqui para o Slate Material Editor e nós vamos criar um material chamado de Checker, para nós vermos a disponibilização da malha desse objeto. A malha é como se fosse a pele desse objeto, tá? A skin desse objeto. Então eu vou clicar com o botão direito, Material, Standard, ele vai criar um material aqui, tá? Eu vou arrastar aqui o Diffuse e colo para cá, com o botão esquerdo. Tá dando um erro aqui no Metal Ray. Eu vou arrastar aqui o Diffuse, Standard, Checker. Tá aqui, eu criei um material Checker, que ele é um quadriculado de preto e branco, tá? Eu poderia mexer com a cor se eu quisesse aqui, tá? Mas não é o caso da nossa aula aqui. Vou dar dois cliques no material, eu vou colocar aqui o nome dele de Checker. Não é necessário, tá? É apenas para ter uma visualização. E agora eu vou
diminuir aqui um pouco essa tela. Nós temos a melhor visualização. E agora eu vou aplicar esse material aqui no meu objeto. Primeiro passo, eu tenho que selecionar o objeto. Com o objeto selecionado, eu tenho nas opções aqui em cima, essa opção, Assign Material to Selection. Quando eu clicar aqui, esse material estará sendo aplicado, porque eu estou com ele clicado, no meu objeto. Porém, se eu clicar fora, ele está cinza. Por quê? Porque dentro da opção do material, além da opção Assign to Selection, eu tenho a opção Delete Select, ou seja, tirar o material da seleção, tá? Perdão, tirar o material da seleção, deletar o material. E eu tenho a opção chamada Show Shaded Material in Viewport, ou seja, mostrar o material na viewport, tá? Então agora sim eu consigo visualizar esse material lá dentro da minha viewport, na minha área, ok? Então se vocês observarem aqui, olha lá, ó, meu objeto já está como se fosse colorido desse material, porém aqui tem umas áreas aqui que não estão sendo aplicados material. É aonde que entra aí os nossos mapas, tá? Que é o VW Map, que é uma forma mais rápida de se criar o mapa, e o VW Unwrap, que é uma parte onde você abre a malha, abre a textura, uma parte mais complexa, mais trabalhosa, porém que é mais utilizada em materiais, em objetos mais complexos, com mais curvas, polígonos, e que tem diferentes cores em diversas áreas. Como a caixa de papelão é uma cor só em toda ela, o VW Map simples nos satisfaz, ok? Então eu tenho aqui, já apliquei o material no meu objeto, tá? Eu tenho aqui as opções desse material, tá? Nós temos várias e várias áreas aqui, ó, maps e tudo mais. Não é o foco aqui agora também, tá? Explicar cada uma dessas aqui. Isso aqui a gente vai aprendendo no decorrer das aulas, ok? Então, primeira coisa, para todo objeto que nós formos aplicar um material, o ideal é que nós criemos um mapa para ele, tá? Então como é que eu faço isso? Eu fechei o Material Editor, selecionei o objeto, vou vir aqui em Modify List e o VW Map. Nós temos esses dois tipos aqui padrão, Unwrap UVW e o VW Map. Quando eu clicar ali, observe que mudou meus parâmetros. Agora você está vendo uma seleção aqui, um plano, como se fosse um plano de meu objeto ali. Continua ali dentro. Aqui são os tipos de planos, tá? Imagine que isso aqui como se fosse um tecido. É uma folha de um tecido tentando encaixar aqui nessa caixa e fazer com que ela fique o quê? Que ela fique toda texturizada, tá? O planar, se vocês observarem, olha só. Você está vendo aqui as cores da caixa, tá? Você está vendo o quadriculado aqui. O que eu vou fazer vai ser uma coisa simples aqui. Eu vou vir mudando aqui, vocês vão ver a disponibilização das cores nesse objeto. Olha lá, cilíndrica, parece que tem um cilindro, uma malha cilíndrica tentando colorir o objeto. Esse objeto, a forma dele não tem nada a ver com essa forma cilíndrica de texturização. Então olha só, não tem nada a ver, fica uma parte larga, outra parte quadriculada, não daria certo, tá? Se fosse uma malha mais detalhista, daria erro, daria problema. Esférico, piorou, não tem nada a ver essa forma de textura com o meu objeto. A que mais se encaixaria o meu objeto aqui seria a box, que é uma caixa, né? Ou a planar. A planar aqui resolveu também legal. Só que a planar em alguns lados ela fica diferente. Olha o tamanhozão que fica aqui e olha como é que fica aqui, tá? Então com certeza aqui a box é a melhor para o nosso objeto. Ele fica mais quadriculado, tá? E aqui agora eu vou botar um tamanho fixo, tá? Eu vou diminuir aqui, vamos ver como é que seria legal. Vou botar aqui 0,3. Vou botar 0,5, deixa eu ver, 0,5. E vou fazer isso para todos os três eixos, tá? 0,5, 0,5, 0,5. Olha lá, o objeto está quadriculado, tá ok. Aqui ó, tá tudo ok se vocês verem todos os lados. Então é isso que a gente tem que levar em conta. Se tiver uma uniformidade
nessa malha checker, significa que quando eu aplicar quando eu aplicar uma textura que, por exemplo, ela tenha continuidade, por exemplo, papelão, uma textura de papelão, vocês vão ver, é um papelão e ela tem que dar emenda uma na outra, ela tem que continuar sem que dê problemas, tá? Por exemplo, se eu viesse aqui e fizesse isso aqui, ó, tentasse esticar, olha como é que ficaria isso, olha, esticado aqui, quadrado aqui, esticado ali, quadrado aqui. Então eu tenho que buscar sempre, de acordo com o meu objeto, o que seria melhor. Se eu botar aqui 0,6, 0,6 e 0,6, ó, eu mudei o negócio, mas está ainda proporcional, tá? Então é isso que importa aqui. Então eu tô com a malha legal, olha lá, tá bem legal. A minha caixa pode ser texturizada sem problemas, que ela não vai dar escorrimento, não vai dar defeito na minha textura, tá? E temos aqui também outras opções, opção de alinhamento, se vai ser para o eixo X, se vai ser para outro eixo, tá? Nós temos outras opções, que é o Face também, ele é bem diferente. Observe que mais que o Face não ficou legal, olha aqui, ó, olha o embaralhado que ele dá aqui na minha textura, ele não se encaixaria ali. O XYZ também, ó, poxa, não tem nada a ver, né? Não daria certo aqui. Então aqui é o box, tá? Na verdade isso aqui é questão de teste mesmo, de acordo com o seu objeto e a sua modelagem, tá? Então aqui é o box, tá ok, vou clicar aqui fora, tá perfeito. Se eu vier agora, eu posso criar a minha textura lá no Photoshop, ou baixar da internet e texturizar a minha caixa aqui da maneira bem simples, que vai dar certo, ok? Eu vou parar por aqui nessa aula, essa aula já está um pouco extensa. Nós continuamos a texturização dessa caixa na próxima aula. Qualquer dúvida vocês podem estar postando aqui no fórum da aula, ou se você estiver vendo essa videoaula pelas redes sociais, pelo YouTube, por exemplo, por favor, vocês podem estar fazendo a pergunta de vocês e aproveitando aí, se você gostou dessa aula, está gostando dessa aula, dá um joinha aí pra gente aí, para poder ajudar aí na divulgação desse vídeo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.